E vamos responder desta maneira: em Maria brilha todas as virtudes. Em Maria brilha todas as virtudes. Mas a maior virtude de Maria é a fé, a esperança e a caridade. Virtudes teologais. Por quê? Porque Maria, a maior virtude de Maria foi o desprendimento dela totalmente ao Pai. E a disponibilidade de Maria, quando o anjo anunciou que ela ia ser mãe do Filho de Deus, que ela diz em Lucas 1,38: eis a escrava do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. E a gente fazendo assim um paralelo entre Maria e Zacarias, a gente vê assim uma diferença muito grande. Por quê? Porque quando Zacarias, o anjo anunciou a Zacarias que Isabel, apesar de estéril e de idade avançada, ela ia conceber e ter um filho, ele duvidou. Ele não acreditou. E por isso, ele ficou mudo, como nós sabemos, até o parto de Isabel, até o nascimento de João Batista. Mas com Maria foi diferente. Maria ela não teve medo, ela teve somente uma preocupação. E a preocupação de Maria foi essa: como se dará isso? Porque eu não conheço o homem. Então, o anjo disse que a virtude do céu viria sobre ela e o Espírito Santo a cobriria com sua sombra. E o filho que nascesse seria santo. Então Maria acreditou. Maria, ela disse sim. Ela não teve medo. Ela disse: eis a escrava do Senhor. Senhor, faça de mim o que quiseres. E Maria esvaziou-se de si mesma. E a exemplo dela, ela também pede, e nós nos esvaziemos de nós mesmos, das coisas do mundo, para que o Senhor possa nos encher deste amor, desta graça, das grandes virtudes que nossa mãe nos transmite. Mas nós temos medo de nos entregar, não é verdade? Quantas vezes eu, quando mais jovem, eu me entregava e tomava. Eu me entregava e tomava. E assim, Senhor, não, Senhor, depois. Mas hoje eu já não vou dizer para vocês que estou totalmente esvaziada de mim mesma, mas já está mais da metade. Glória a Deus por isso, né? Porque a luta espiritual é realmente um combate. Nós temos de nos exercitar diariamente, a exemplo de Maria, na nossa vida de oração, na nossa vida de entrega, no nosso caminhar. Porque na medida em que nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, Jesus vai fazendo a mesma obra. Deus vai fazendo a mesma obra que fez no coração da nossa mãe Maria. E Maria, ela foi fiel no sim. Porque muitas vezes nós damos um sim na nossa vida, mas nós queremos dar um sim só na alegria, não é verdade? Quando chega o sofrimento, ai meu Deus, como é difícil esse sim. Mas Maria, ela deu sim na alegria e ela deu sim na escuridão que foi no pé da cruz do seu filho Jesus. E uma das coisas que me chamam muito a atenção em Maria é que quando ela recebeu do anjo ao anúncio do nascimento de Jesus, ela podia ter ficado muito vaidosa. Bem, eu vou ser mãe do Filho de
Deus. Mas não, Maria foi a primeira discípula de Jesus. Foi o primeiro sacrário de Jesus. Foi a primeira morada de Jesus. Mas ela não ficou com Jesus para ela. Ela foi a Isabel. Por que ela foi a Isabel? Porque Isabel, além da idade avançada, ela era muito rejeitada por toda a comunidade, porque ela não tinha filho. Isabel era fechada dentro dela mesma, porque ela não podia ter filho, ela era estéril, já não tinha mais esperança. Mas ela foi foi partilhar a alegria dela com a alegria também de Isabel. E ela foi com muita dificuldade, caminhando a pé das montanhas, no cansaço, no suor, mas ela foi. E o importante foi que Isabel foi tocada ali naquele momento em que Nossa Senhora entrou para visitar Isabel em sua casa, quando ela diz: de onde me vem a mim, a mãe do meu Senhor? Quando ouvi a tua saudação, o menino estremeceu no meu ventre. E naquele momento, além de João Batista ter sido batizado no ventre de Isabel, Isabel também experimentou a cura interior. Isabel foi curada de todos os seus traumas, porque ali também Jesus o milagre já foi operado ali, porque Isabel ficou feliz, ficou livre de toda aquela opressão, da maneira que os vizinhos olhavam, da maneira que ela não era aceita da sociedade, porque não podia conceber. E Maria, quando ela foi em Lucas 2:19, tudo aquilo ela ouvia. E o que Maria fazia? Falava muito pouco, não era? Diferente da gente, de mim pelos outros. Viu? Maria acolhia e guardava tudo em seu coração. Por isso que na ladainha de Nossa Senhora, nós rezamos assim: vaso insigne de devoção, não é? Não tem? Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Mas nós devemos, como diz Lourdes Gadelha, não dizer isso com os lábios, mas com o coração. Por quê? Para que a gente, como Maria, guarde também tudo no coração. Por que vaso insigne de devoção? Porque Maria guardava tudo. Era como aquele vaso, porque naquela época, na Judéia, havia 2 tipos de argila. Tinha uma argila que ela era porosa. Quando se fazia o vaso e colocava água, ele vazava, ele suava. Mas tinha um vaso, uma argila, que ao fazer o vaso, ele não suava. Ele guardava a água ali por todo o tempo que fosse necessário. Então, por isso é que Maria é chamada vaso insigne de devoção, porque ela não deixava vazar nada do que recebia de Deus. Tudo ela meditava, passava e repassava em seu coração. Então Maria, essa mãe da misericórdia. Santo Agostinho diz que Deus, quando criou o mundo, Ele juntou todas as águas e chamou de mar. E juntou todas as graças e chamou de Maria. Olha que coisa linda. Porque Maria é a mãe de todas as graças. Quem aqui já intercedeu por Maria que não foi atendida? Ninguém, não é mesmo? Porque Maria, ela intercede, ela ama. Agora é importante que muita gente, muitas pessoas, nós já ouvimos dizer que ama o filho, mas não ama. Mas nós não podemos separar
bem da nossa alma e para a glória do Pai. Porque muitas vezes nós pedimos coisas insensatas, não é verdade? Não sabemos nem pedir muitas vezes. No momento de uma aflição, nós recorremos pelo momento que nós estamos aflitas e pedimos até coisas que não devemos pedir. E tudo que pedimos, diz a palavra de Deus, que seja para a honra e glória do nome de Deus e bem das nossas almas. Jamais Deus vai nos conceder uma graça que não seja para o nosso bem. Agora, muitas vezes, nós pedimos uma, não recebemos aquela que pedimos, mas recebemos uma muito melhor. Não é verdade? Ai, meu Deus, eu pedi isso, mas o Senhor me deu melhor do que eu pedi. Porque primeiro Ele vê o bem da nossa alma. E Maria, a lição de sair para a nossa vida, é que Maria, na vida dela, em nós, Maria também faz a diferença. Como aquela estrela que recuperou a vida, Maria com seu sim nos deu a vida, porque nos deu o Salvador. Porque se Maria não tivesse dado sim, ela era livre para dar o sim ou não. Mas ela deu o sim, então Maria, ela faz a diferença. Maria, ela fez a diferença. Ela fez a diferença do amor. Ela fez a diferença do sim. Ela fez a diferença na disponibilidade do seu coração. Ela fez a diferença quando foi visitar Isabel. Ela fez a diferença nas bodas de Caná, quando viu aqueles noivos em aflição, que ela chamou Jesus e disse para ele: filho, está faltando vinho. E Jesus disse: não chegou a minha hora. Mas ela insistiu. E ela me disse: fazei tudo como a mãe falou, o que ele vos disser. O mal, o nosso mal, é porque nós somos desobedientes. Queremos sempre fazer a nossa vontade. Mas Maria quer que nós a imitemos em todas as suas virtudes. Fazer tudo o que ele vos disser. E para que a gente possa fazer tudo o que o Senhor nos disser, é preciso a gente também esvaziar as talhas do nosso coração. Esvaziar nossas talhas interiores, a nossa talha interior, que é o nosso coração, para que o Senhor possa nos encher de todas as suas graças, de todo o seu amor, de toda a sua paz, de toda esta vida nova de amor que Ele nos trouxe. É preciso que nós nos esvaziemos de nós mesmos. Porque enquanto a gente estiver preso à nossa vontade, ao nosso temperamento, à nossa independência, porque nós aqui não somos mais independentes. Cada um que veio aqui hoje tem um compromisso com o Senhor. E nenhum que está aqui vai sair como entrou. Porque o Senhor fez uma obra nova. E esta obra nova vai permanecer por toda a vida e eternidade. Sabe por quê? Porque quando o Senhor dá, Ele não retira. Nós podemos nos afastar dEle, mas o Senhor não se afasta de nós. Porque como Paulo Amorim falou, João, Lourdes, Ele nos ama. Eu te amei, Ele disse para Jeremias, eu te amei com amor eterno e sou constante em meu amor por ti. Olha, gente, isso é uma declaração de amor muito forte, de um Pai cheio de amor. Eu te amei com amor eterno, eu te amei por toda a eternidade e sou constante neste meu amor por ti. Maria, ela também fez a diferença no pé da cruz, como a virgem oferente, quando ofereceu seu filho ao Pai pela humanidade, quando aquela lança traspassou o coração dela, quando aquele soldado enfiou aquela espada no coração de Jesus e ali fluiu o Espírito Santo
a humanidade toda. Então Maria foi aquela virgem fiel, aquela virgem oferente, aquela virgem constante no amor de Deus, que não negligenciou um momento sequer a vontade de Deus. Eu gostaria de ler aqui uma passagem do profeta Ezequiel. O Senhor disse-me: este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: o que significa esta porta? O que significa esta porta aberta? E aqui o Senhor fala no profeta Ezequiel que Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Porque a porta onde o Salvador, o Deus vivo, o Deus último das nossas vidas passa, nada mais poderá passar. Será selado para sempre com o selo eterno de Deus. Porque muitas vezes nós vemos aí dizer: ai, Maria teve mais de um filho, teve outro filho. Não, a mãe só teve um filho, que foi o Deus vivo, o Deus altíssimo, que hoje nos trouxe aqui para nos renovar e nos resgatar mais uma vez no seu amor. Então, Maria é esta mãe educadora. A Maria é a maior educadora. Eu costumo nas minhas orações dizer: Maria, hoje eu quero entrar na tua escola de oração. Me ensina, mãe, a orar. Por que Maria é a maior educadora das almas? Porque Maria foi educada através da palavra de Deus. Maria, com 12 anos, ela foi São Joaquim e Santana a levaram e entregaram no templo para ela ser educada. E lá ela ficou até a idade de 15 anos, quando ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Então Maria é a maior educadora. É a educadora que nós devemos nos apegar e dizer: mãe, me educa, mãe. Me educa no silêncio, mãe. Me educa no amor, mãe. Me educa no acolher. Que o próximo, o nosso próximo, muitas vezes é o mais próximo de nós, o próximo do próximo que está dentro da nossa casa. Aquele próximo que muitas vezes a gente acha antipático, a gente não aceita, a gente acha trabalhoso, a gente se cansa porque o próximo deixa a roupa no banheiro e vai aí pela frente, né? Deixa a roupa no banheiro, mas é esse próximo que o Senhor colocou na nossa vida para a nossa santificação. É através desse próximo que nós vamos nos santificar. É através desse próximo que o Senhor nos chama a amar. E ali a gente vai se aquebrantando o coração. Eu digo, na minha pequenez, no meu nada, na minha fraqueza, às vezes eu estou me arrastando dentro de casa. Quando é um telefonema, chega uma pessoa: ai, dona Zuleika, me atenda que eu estou aqui. Eu digo: ai, Jesus, eu estou aqui, não posso ir, mas vou. Aí sai, eu vou lá, diante de Jesus misericordioso, da face de Cristo, e digo: Senhor, eu vou. Porque o meu cansaço a outros repouso. Porque a hora de amar é exatamente como Maria fazia. É a hora que o próximo precisa de nós. Não é a hora que nós estamos bem limpinha, bem banhada, bem saudável, não. É a hora do cansaço. O amor é a hora que o outro precisa. E nossa mãe era assim.
nos pede que sejamos também assim, para que um dia a gente possa encontrá-la no céu e ela dizer: ah, filho, tu me imitaste muito mal, mas tu estás aqui comigo. Não é a perfeição, mas arranhou. Não é isso? Então, é isso que Maria, ela quer de cada um de nós. Porque Maria, ela nos chama a amar. Ela nos chama a servir. Ela nos chama a acolher. Tudo isso são virtudes inerentes na vida de Nossa Senhora. E ela, como mãe que zela, e ela, como mãe que quer educar, muitas vezes nós não entendemos o que ela quer colocar em nossas